Bem-vindos, ouvintes, a um episódio especial e essencial do nosso podcast sobre saúde. Hoje mergulharemos no fascinante mundo da ortopedia, desvendando alguns dos segredos por trás dos ossos, músculos e articulações que mantêm nosso corpo em movimento e nos permitem viver plenamente. Mas não estamos aqui apenas para discutir sobre ossos quebrados ou dores nas costas. Vamos muito além, explorando uma abordagem inovadora e integrativa que coloca a saúde dos ossos em um contexto mais amplo, considerando fatores hormonais, inclusive vitaminas e minerais. Olá, esse é o Podlight. Eu sou a Valéria Luz e quem me acompanha aqui nessa mesa hoje são minhas companheiras Juliê e Thaís. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito bem-vindas, por sinal, né? Hoje temos a honra de receber um médico ortopedista que iniciou sua carreira na fisioterapia, antes de ingressar na Faculdade de Medicina. Dr. Fernando Marques tem uma experiência vasta para compartilhar com a gente aqui hoje e que pode mudar a sua perspectiva sobre a saúde dos ossos e músculos. Então, ajuste seus fones de ouvido, fique conosco até o final, que eu tenho certeza que você não vai querer perder nem um minuto. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado, Valéria. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, meninas, pela presença. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante e educativo ao mesmo tempo. Tenho certeza que sim. Começa contando pra gente, doutor, como que foi a sua jornada? Começou na fisioterapia e aí passou para medicina. Como que escolheu esse caminho aí para chegar até a ortopedia? Bom, é um caminho ao mesmo tempo longo, né? Mas em curto período de tempo. Eu ingressei na faculdade de fisioterapia no ano de 97, fiz o vestibular e passei em 98. Cursei 4 anos da fisioterapia, que é a grade curricular. Me formei em 2002. Retornei à nossa cidade querida Arapongas, só que não fiquei muito tempo por lá. Fui convidado pela faculdade do Unoeste, né? Que a gente já conhece bastante também, né, Valéria? Sim. E para ser docente. Por lá eu fiquei por 5 anos, 6 anos aproximadamente na faculdade de fisioterapia. E aí eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre o que eu poderia ajudar as pessoas mais do que eu já estava ajudando. Foi aí então que eu interessei em fazer medicina. E aí acabamos fazendo vestibular, todo aquele aparato todo. Continuei dando aula na faculdade de fisioterapia, depois eu tive que largar porque é um curso de período integral. Junto com a faculdade dava Junto aula? Com a faculdade. E nesse período eu acabei ingressando na faculdade de educação física. Então eu dava aula no período noturno, de segunda a sexta e sábado de manhã para completar a minha carga horária. E durante os dias eu estudava medicina. Acabei a faculdade de medicina em 2012, final de 2012. Um pouquinho menos do tempo do que é habitual, porque eu fui eliminando algumas matérias. Sim. Eu já tinha mestrado na área, então pós-graduações, então isso fez com que eu eliminasse algumas matérias que estavam em comum, na verdade. Então eu encerrei em 2012. 2012, aí sim, o nosso intuito, meu e da minha esposa, era retornar à nossa cidade, onde a gente tinha deixado há mais de 10 anos. E ingressei no Hospital João de Freitas, na residência, que hoje é a ONPAR. Então, em 2013, eu comecei a residência de ortopedia e traumatologia. Encerrei ela 3 anos após, que também é a grade curricular. E aí, me tornei ortopedista, médico ortopedista. Ah, sensacional a trajetória, né, gente? A gente também tem... os ouvintes vão estar só ouvindo, né? Não vão ver, mas a esposa está aqui acompanhando. E eu te admiro desde o começo, né? Porque a gente é amigo desde... da adolescência e eu vejo que, só fazer um parênteses aqui, né, gente, que a esposa faz toda a diferença, né? Porque não é fácil você fazer uma faculdade, entrar noutra faculdade e aí você já constituiu família, né? No meio disso tudo, a mulher tem que estar ali, firme e forte para dar o suporte, né? Porque... E foi interessante isso, viu, Valéria? Porque eu acabei, né? A gente namorávamos já. Em 97, nós já estávamos namorando. Sim. Quando eu comecei a fisioterapia. A Bia é da vida toda, né, Bia? Tem mais de 25 anos, não vou falar certinho, porque ela vai bater em mim que eu vou estar errando para variar, né?
Mas a gente namorou desde 97. Aí eu fui fazer fisioterapia pra lá, ela aguentou as pontas pra cá. Sim. Depois de 2, 3 anos, depois de eu me formado em fisioterapia, quando eu fui pra lá, ela acabou farmácia na Unopar e ela foi fazer bioquímica com a gente lá. Aí nós morávamos juntos nessa época, nos casamos em 2007, né? Foi o ano que eu entrei na medicina. Aí. E aí ela foi segurando a barra realmente de casa, financeiramente, né? Sim. Minha família ajudando muito também, senão não tinha nem condições de fazer medicina. Eu mantinha o emprego da faculdade justamente porque me ganhava bolsa de 50% na época. Então, ela trabalhava, ajudava nas contas de casa, e eu conseguia trabalhar, ajudava algumas coisinhas. E claro, minha família por trás é o que deu o grande alicerce financeiro para a gente constituir. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza. Eu acho que se a gente não tiver a família, a esposa, a namorada, que seja, ao seu lado para te apoiar, a gente não chega a lugar nenhum, né? Não estaria hoje desfrutando até, né? Porque acho que o médico também nunca para de estudar, nunca para de aprender, né? Mas hoje já está num período já de colheita, né? De Graças tudo a que Deus. investiu, né? De tempo, de conhecimento, já chegou um tempo melhor, né? Mais tranquilo, né? Graças a Deus, viu, Valéria? Mas a gente nunca para de estudar, né? Vocês, meninas que estão aqui também acompanhando a gente, Sim. sabe que cada dia sai uma novidade. A Bia agora retornou também a fazer algumas atividades que ela tinha deixado de lado por minha conta, inclusive, né? Ela voltou a estudar e eu também estudando cada vez mais. Eu acho que quem está na área da saúde não tem outra opção, né? Eu acho que você acaba sendo atropelado pela evolução natural das coisas que vão acontecendo. Sim. Hoje estamos aqui conversando, um bate-papo gostoso. Vamos sair ali fora, alguma coisa pode ter acontecido diferente que pode ter mudado a vida de qualquer um de nós. Sim, porque a ciência está acompanhando a evolução do ser humano até hoje. Sem dúvida, sem dúvida. O aparecimento de doenças, coisas que acontecem e que vão mudando o curso, né, da ciência, né? Enfim, e o doutor também nessa trajetória já mudou o seu jeito de trabalhar na ortopedia. Sim, né? sim. A gente, inicialmente, a ortopedia, o que a gente pensa, né? Quando fala de o médico ortopedista, traumatologista, né? Que é uma integridade muito grande. Talvez seja uma das poucas áreas na medicina que você sai tanto com a parte clínica, né, da doença e também com a parte cirúrgica. Sim. E aí a gente divide a especialidade em duas. A ortopedia, onde você vai trabalhar, tentar tratar aquelas situações de uma tendinite, uma bursite, uma dor muscular, uma lesão muscular, uma ruptura de tendão, etc. E da traumatologia. A traumatologia não. A traumatologia é o acidentado. É a fratura, é uma ruptura de um tendão que você vai ter que fazer por um trauma. E aí você parte realmente para a especialidade cirúrgica. Só que ao longo desse tempo, e talvez pelo pouquinho da visão que eu tenho como fisioterapia, eu comecei a observar que as pessoas que vão envelhecendo cada dia, Valéria, acabam tendo aquela queixa sempre de dor. Acho que a principal queixa no nosso consultório hoje é dor. Eu brinco que nós, ao tempo todo, médico, a gente resolve o problema dos outros. Sim. A gente não resolve os nossos problemas. E aí eu pensava, poxa, então é fácil. Eu vou passar uma medicação analgésica potente e vamos embora. O paciente vai melhorar e vai resolver. Só que ele volta depois com a gente. E quando ele volta, ele mantém a dor. Doutor, enquanto eu estava tomando a medicação, o analgésico, o anti-inflamatório, fazendo gelo, eu estava ótimo. Só que a partir do momento que eu parei, a dor voltou. Aí eu falei, puxa vida, o que está acontecendo? E aí começou o nosso olhar um pouco diferente para isso. Essa diferença ela é simples no nosso dia a dia. Nós não temos que tratar a dor. Nós temos que tratar a causa dessa dor. E é aí que a gente vem buscando, né? Então, entender um pouquinho do dia a dia do paciente, o que ele faz, como ele trabalha, onde ele trabalha, qual que é o nível de estresse dele, qual é a capacidade física, ele faz ou não faz uma atividade física, o que ele gosta ou não gosta de fazer, como que essa dor melhora, como que ela piora, o que ele faz para melhorar. Então, a gente começou a buscar, a entender o perfil de cada paciente, em cima desse perfil, tentar tratar a causa, buscar algo que está acontecendo. Porque minha máxima para os nossos residentes lá, né, que nós somos preceptores da residência de ortopedia, não trate exame, trate o paciente.
Olhar a vida, né, como um todo ali. E um slogan que eu aprendi a carregar para mim é: vamos tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Que maneira? Não sabemos, vamos investigar. Vamos ver a causa disso tudo que está levando a esse padecimento dele, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida, proporcionar a saúde para ele. Porque cada ser é único. É único. E quando a gente fala de medicina, as pessoas sempre buscam um especialista. Sim. Né? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Chegam no balcão da farmácia e querem, como o doutor falou, tratar a dor. Mas, muitas vezes, na farmácia, a pessoa ele faz o que dá para ser feito com um remédio, um analgésico, enfim, e pergunta onde está essa dor? E aí, tá no braço. Então vamos para um anti-inflamatório, ortopedista. O especialidade, sim. A especialidade, né? E aí, muitas vezes, essa dor não está exatamente naquele local. Perfeito. É isso aí. Se o especialista só... Vamos supor, um especialista da mão. Ele só está olhando a mão, esquece, como o doutor falou, né? De ver o todo. Sim, porque o paciente é um todo. E as dores, a gente pode classificá-las, né? Eu posso ter uma dor localizada, eu posso ter uma dor generalizada, mas eu posso também ter uma dor irradiada, né? Sim. Então, às vezes, o paciente está com um formigamento na mão. E, às vezes, o problema dele não está na mão. Está uma compressão nervosa, de raiz nervosa lá da cervical. Vou traduzir para um jeito mais fácil de entender. A velha e boa dor do nervo ciático, né? Nossa, doutor, tô com uma dor na minha coxa, tô com uma dor que desce até lá embaixo. Já pus gelo na coxa, não melhora. E o problema talvez não esteja ali. A inflamação tá lá na coluna. O que está causando essa inflamação? O porquê que inflamou? Por que nós temos a mesma idade e você pode ter um tipo de característica da dor e eu não tenho? E a gente trabalha no mesmo lugar, com a mesma frequência, com a mesma duração. O que fez você ter esse comprometimento músculo-ligamentar e eu não? Então, essas individualidades, como você bem disse, Valéria, é a que a gente busca no dia a dia. É tentar entender o problema do paciente, atacar o problema. Claro que ele vai sair com uma receita de um medicamento, porque ele precisa também de um conforto. Sim. Até a gente conseguir tirar essa desordem de algum momento, seja muscular, seja um enfraquecimento muscular, seja uma alteração de uma vitamina, seja uma alteração hormonal que a gente vai ter, envelhecimento. A gente está cada dia um pouquinho mais velho, a cada segundo um pouquinho mais velho, e o nosso corpo vai responder de alguma maneira. Só que ele não sabe falar, né, na nossa língua. Ele sabe transmitir o que ele sabe mais fácil. Eu estou com dor, eu estou com fadiga, eu estou cansado, eu não tenho noite de sono boa. Então é essa tradução que a gente tem que captar durante a consulta, entender individualmente cada ser humano, para podermos tratar de melhor maneira possível. O doutor acha que essa sua visão mais integral do ser humano ali que você está tratando veio com a maturidade também? Porque acho que essa urgência que a gente tem quando a gente é jovem, né? De dar o medicamento e resolver, acho que tem um pouco a ver com a idade, né? Eu concordo, Valéria. Eu confesso a você que a gente, quando se forma, né? Seja em qual área, a gente fica muito ansioso para começar a pôr em prática aquilo que nós fazemos, né? Acho que você fez isso já com outra farmacêutica, vocês também. E é muito fácil pegar o carimbo e bater o carimbo e falar assim, toma esse remédio aqui que vai te aliviar a sua dor. E você fica na ânsia nos primeiros pacientes, aquele paciente voltar e dizer, nossa, doutor, muito obrigado. Foi ótimo. O primeiro vai bem, o segundo vai bom também, o terceiro, doutor, não melhorei. O quarto, doutor, não deu bom. Falei, mas por que aquele lá melhorou e esse não melhorou, né? Pô, eu gostei tanto desse remédio. E eu acho que é assim, com a maturidade, né? Acho que a experiência vai levando nós a trilhar esse caminho, esse raciocínio. Tenho que lhe confessar que a fisioterapia me ajuda muito nisso, né? Porque a fisioterapia não faz diagnóstico clínico, ela faz diagnóstico disfuncional. É alguma desordem da função do organismo, então você tem que reabilitá-lo. E eu comecei a pensar em cima disso, né?
E a gente acaba fazendo experiência dentro de casa também, né? A gente acaba vendo algumas situações dentro de casa e fala, poxa, por que minha avó não melhorou para isso? Então vou tentar ver alguma coisa que está de errado com ela. Então essa visão que a gente tem um pouquinho mais ampla, eu não vou dizer por mim só, né? Eu acho que nós deveríamos ter essa visão um pouco mais ampla de não tratar somente aquilo. É uma analogia bem simples, né? Se tiver uma agulha aqui entre nós três e eu vou dar a mão para vocês a cada segundo e furar meu dedo, não adianta eu pôr o band-aid. Sim. Né? Eu tenho que pelo menos tirar essa agulha para eu tratar. O band-aid não vai ser a solução. Então qual é a causa que eu tô furando meu dedo? É a agulha. Então vamos tirar essa agulha desse lugar aqui. E aí eu posso pôr sim o band-aid, né? Depois que você tirou a agulha. E depois que você tirou a agulha, aí eu vou tratar bem. Isso aí. Então vamos esclarecer. O ortopedista é aquele que cuida dos ossos, do músculo, das articulações. Tudo que mexe. Mais ou menos por aí, né? Eu acho que é o sistema musculoesquelético, né? O ortopedista é um médico especialista na área onde vai cuidar da locomoção, do movimento, principalmente. E se alguma alguma engrenagem estiver em déficit, vai ter problemas, né? Então o especialista de ortopedia cuida disso, né? Ele não vai cuidar da cabeça, ele não vai cuidar do cabelo, mas ele vai cuidar de uma maneira integral de tudo que nos mexe, que nos sustenta, né? Então, desde uma contratura muscular, de uma dor no pescoço, de uma dor no quadril, de um desgaste da articulação, de uma inflamação de um tendão, de uma fratura, que a gente é mais conhecido como isso, né? Os médicos que vão lá, os marceneirinhos que vão lá e consertam, colocam placa, parafuso, é nosso dia a dia também. Isso aí tá no sangue. O ortopedista é isso, é cuidar do movimento, cuidar da nossa locomoção. O primeiro contato que eu tive com um ortopedista, foi quando eu já era mãe, com a minha filha, que como nasceu prematura, ficou muito tempo em UTI, a gente precisou lançar mão de fisioterapia no primeiro ano e tal. E aí chegou um momento que a fisioterapeuta que acompanhava ela falou assim, olha, eu preciso que você leve ela num ortopedista, especialista em marcha. Eu falei, oi? Como? Então, assim, muitas vezes a gente só pensa no ortopedista, como o doutor falou, né? No trauma, um acidente, quebra o osso, né? E não, é uma coisa muito mais ampla, né? Por isso que eu gostei até de provocar esse questionamento, né, de quem é o ortopedista, porque na hora de cuidar do caminhar, né, que é a marcha de um ser humaninho, que ela já tinha acho que 2 aninhos na época, eu fui obrigada a levar, né, e que me clareou, assim, me chamou atenção para questões ali do desenvolvimento da minha filha que eu não tinha nem informação nem do fisioterapeuta que acompanhou. Que, na verdade, o fisioterapeuta fazia outro trabalho, né, com ela. E o ortopedista pediátrico, na época, me ensinou, né, coisas até que eu deveria fazer no dia a dia dela, como eu poderia ajudar, né, naquela questão que era uma coisa que pra gente é tão simples e tão natural, que é o caminhar, né? Então, assim, foi um trabalho sensacional e que eu queria pontuar aqui, que a gente, muitas vezes, a gente não tem essa... Não enxerga, né, ideia, dessa forma, né? Quais são os problemas mais comuns? O doutor já falou aqui das fraturas, dos traumas, o doutor falou do formigamento. Isso. Acho que, assim, o grande... se a gente pegar um consultório, ele é um pouco de mix, né? Vai desde dores, né, e as regiões mais comuns, né, como a minha atuação é um pouquinho mais na área de tornozelo e pés, nessa relação da ortopedia e traumatologia, mas não deixa de chegar pacientes com dores nas costas, né? Acho que todos nós um dia vamos ter dor nas costas, isso é inevitável. Quem não teve vai experimentar um dia ter esse tipo de dor. Aí é na coluna cervical, na coluna torácica, na coluna lombar. São pacientes que vêm com uma marcha, como você bem disse nesse momento, de uma criança que não está conseguindo andar direito. Os pais, nunca são os pais que acham aquele problema, sempre são os familiares que vejam bem os problemas, que enxergam.
com o pezinho torto, com o pezinho plano, que é o famoso pezinho chato. Dores na planta do pé. A minha rotina é muito grande de pegar pacientes com chamadas fasciites plantar, vulgo esporão, né? Mas é um pouco de tudo. Joelho também. Atletas de amadores, profissionais, acabam também tendo bastante artralgias. Então, artralgias, que são as dores nas articulações, e também as dores lombares. Acho que esses 3 caminhos são os que mais a gente frequenta os consultórios ortopédicos. O doutor cuida seria a equipe, o time da Laranja Mecânica? A clínica COT, né? Ela é uma clínica que há mais de 20 anos em Arapongas, e ele também tem esse viés esportivo, né? E a gente apoia e patrocina realmente o Laranja Mecânica Sport Clube, que é um clube empresa fundada por um holandês, por isso que o nome Laranja Mecânica, sediado em Arapongas, onde eles têm um centro de treinamento que tem jovens, crianças e adolescentes, e o time profissional de futebol. Então eles mantêm esse funcionamento e nós damos todo o aporte médico, né? Sim. Vamos dizer. Então nossa equipe hoje nós temos desde 6 ortopedistas que compõem nossa equipe, mais cardiologistas, mais ecocardiografistas, que é o médico que vai fazer o ultrassom, entre aspas, do coração, para ver se está tudo bem com aquele atleta, para que ele possa desempenhar de maneira efetiva a prática esportiva, neurocirurgião, neuroclínico e cirurgião geral. Então, nossa clínica hoje ela apoia o Laranja Mecânica e outros esportes também no nosso município, justamente cuidando da saúde deles. Sim. E trazendo eles mais perto da gente para dar cada vez mais rendimento e, claro, bem-estar a eles. Tanto preventivo quanto curativo, né? Curativo. Tratamento. A gente tem uma parceria também com os fisioterapeutas deles, né? Então eles mandam mensagem: olha, tem que ver um atleta aqui que machucou. Não precisa marcar, pode trazer aqui que algum dia algum da nossa equipe já vai avaliar o garoto ou o profissional. No caso dos atletas, o que mais acontece é joelho, porque a gente ouve falar muito. Acho que os 2 mais locais que tem mais acometimento é joelho e tornozelo, né? São os 2 locais que, no futebol, se bem que tem uma estatística agora da Confederação Brasileira de Futebol, fugiu a palavra, que as grandes lesões hoje estão sendo a cabeça. Né? O traumatismo craniano hoje ele está superando algumas lesões ortopédicas. Por pancada, Por pancada, traumas, né? Então hoje tem muito choque de cabeça, né? Antigamente você não tinha tanto vigor físico. Então hoje o vigor físico, além do técnico, está sobressaindo e as disputas aéreas estão sendo cada vez mais constantes. Né? Basta a gente assistir um jogo de futebol qualquer, seja do Brasil, seja da Europa, seja de onde quiser, sempre vai ter umas 2 paralisações no jogo por conta de trauma de face. E é uma coisa que não tem como a gente prevenir, porque é tão o instinto ali de alcançar a bola, né? O impulso. Você não enxerga quem tá vindo junto, né? Um quer cabecear para trás, o outro quer cabecear para frente, então sempre há um choque, né? Então essas quedas hoje preocupam, então eles são motivos hoje para os árbitros internacionais, nacionais, como recomendação, paralisar o jogo imediatamente quando tiver um choque de cabeça, seja ele leve ou moderado. Inclusive, alguns jogos, quando a gente tem uns traumas mais graves, onde tem uma perda de consciência, a recomendação é retirada do atleta do jogo. Por mais que ele levante, fale que está bem, que está se sentindo bem, é obrigatoriedade, quase com uma unanimidade, a retirada do atleta do campo. Porque esse trauma ali pode ter causado... Pode dar repercussões depois de alguns 10, 15 minutos, né? A gente não tem como ter uma tomografia. A gente olha os sinais vitais inicialmente, faz o primeiro atendimento, estabiliza, volta a consciência. Claro que numa partida de futebol profissional, vou dizer assim, a gente tem todo um aparato, tem equipamentos de primeiros socorros, de reanimação, tem ambulância, mas tudo isso a gente não quer que nunca usar, né? Mas quando precisa... tem que levantar a mão. E não é fácil, né? No meio do jogo, você também fazer essa percepção ali tão certeira, né? Então, você tem que tirar para avaliar a gente tem alguns parâmetros diretos, né? Olhar o paciente, conversar com ele, ver onde ele está, se ele sabe o seu nome, o que ele está fazendo... Se ele lembra alguma coisa, você olha as pupilas, vê como que estão, se tem algum olhar divergente, né? Chamado olhar conjugado.
Mas a gente tem que ter precaução, né? Por mais que esteja tudo em ordem, a gente sabe que teve um traumatismo craniano de moderado. Eu já peguei pacientes que teve esse trauma craniano e teve uma crise convulsiva dentro do campo. Então a gente tem que lidar com umas situações de emergência realmente na beira do gramado. O doutor comentou aqui, eu queria voltar um pouquinho sobre a dor nas costas, que até foi um diagnóstico meu, né, que o próprio doutor fez. Eu cresci escutando sobre dor nas costas. E aí, quando chegou a minha vez de ter dor nas costas, eu falava, é normal. Minha mãe teve a vida inteira. Cresci com a minha mãe genético, né? Falando de dor nas costas, né? Mas aí, quando chega um momento que você acha que você é saudável, você acha que você é ativa fisicamente e aquela dor só aumenta, aí eu falei, agora é hora de eu procurar o médico, né? E aí a gente teve um diagnóstico de protrusão do disco, L4, L5, né? E aí eu falei, gente... Acabou minha vida. É problema da idade? É problema de veia, isso? E é muito ruim a gente pegar um diagnóstico, porque na verdade, assim, é ótimo você ter um nome, né, para aquilo que está acontecendo e você tirar esse mito ali da sua cabeça de que é o problema da sua mãe que você pegou, né? E saber o que é para você poder tratar. Sem dúvida. Nunca foi um impedimento, né? Eu lembro na época... eu tô falando isso porque o doutor comentou aqui até de dores que irradiam, né? Isso. E aí, como irradiava, e o doutor comentou do ciático e tal, né? A gente usou os anti-inflamatórios, usamos, né, a terapia medicamentosa, mas, inclusive, o doutor pediu uma palmilha. Isso. Porque eu apresentei uma diferença. Uma alteração da marcha, né? Isso. Se eu não me engano, você corria na época, não era, Valéria? Não sei se corre hoje ainda. Corro ainda. Então. Diminui muito, né, o ritmo depois daquilo. Mas eu corro ainda. Até assim, a gente, acho que com acompanhamento médico e eu tenho uma personal que me acompanha, ela fez um acompanhamento no sentido de fortalecimento e tal, né? Então a gente muda algumas coisas. A gente adaptou, mas não deixou de se exercitar, né? Mas eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre essa diferença na palmilha e por que muitas pessoas apresentam essa questão. É uma coisa que vem de berço da sua formação? É uma coisa intrauterina que acontece? Ou é uma coisa... Legal, Valéria. Acho que é uma pergunta bem interessante. Má postura. Muito legal. Então, assim, a gente classifica hoje as dores lombares de uma causa traumática, né? Que é aquele rapaz, vamos lá, tá jogando futebol, tá andando de bicicleta e caiu e começou com uma dor lombar. Então, é uma causa traumática. Não tinha nada antes e agora acaba iniciando esse quadro. A gente tem as dores que nós chamamos de dores idiopáticas. E a grande maioria das dores na região da coluna, elas são de origem idiopática. Ou seja, sem uma causa definida, né? Então, essa história de que minha mãe teve, minha mãe tem, minha tia também teve, eu também tenho, ela não faz muita relação. O que a gente acaba observando ao longo do tempo é que nós vamos envelhecendo, né? Então, voltando lá naquele diagnóstico não clínico, mas o que causa a situação de dor, a gente tem que observar se o paciente, qual é a postura dele no trabalho. Então nós temos aí as lombalgias chamadas funcionais, que são de postura. Se o paciente, se o rapaz trabalha o dia inteiro sentado, numa má postura, com certeza, em algum momento do trabalho dele, ele vai desenvolver as dores lombares. Sim. Então, o que nós temos que fazer? Tratar a postura dele. Fernando, mas eu trabalho em pé. Eu trabalho numa embalagem de uma empresa e eu fico a todo momento pegando a peça, embalo e rodo o meu tronco. Bom, a tua musculatura está preparada para fazer essa atividade? Se ela não tiver, está na hora de começar a estar. Porque é isso que vai enfraquecendo nossa musculatura ou ainda vai causando algumas contraturas musculares, algumas alterações degenerativas
de desgaste por movimentos errados do dia a dia e vão levando a enfraquecimento desses tecidos. Sim. E aí vai dando origem a diversos tipos de dor. Vamos pegar no teu caso, na época, você tinha uma atividade esportiva de impacto, talvez na época esteja treinando um pouco a mais daquilo que você poderia, o seu corpo suportaria naquele momento, e foi diagnosticado que você tinha uma contratura muscular e esse impacto axial de pisada, calçado, solo, vai causando alterações degenerativas do disco da coluna. E aí observou-se que na cidade que vamos avaliar a pisada, já que ela gosta de correr, vamos avaliar como é que está isso daí. E houve uma discrepância, uma alteração do apoio da marcha, de pisar no chão, uma alteração do centro de gravidade na distribuição de cargas do peso no pé direito em relação ao pé esquerdo ou vice-versa. Então essas adaptações fazem parte daquilo que nós acabamos de falar. Tratar a causa. Se eu tivesse continuado remédio com você, talvez até agora você estaria com dor da mesma intensidade. E o pior, infelizmente eu tive que parar de correr porque não aguento dor nas costas. Então, mais uma máxima. Vamos tratar a causa. Sim. E não a consequência. Então, se a gente partir dessa premissa, nós com certeza teremos uma boa evolução com o paciente. Então, eu penso sempre nisso, sabe, Valéria? Que nós temos que observar o paciente como um todo. De nós 4 aqui, se fizermos um exame de imagem da coluna lombar, que seja uma ressonância magnética, todos nós teremos uma protusão de disco como você teve. Agora, a minha não está com sintomas, das meninas não estão com sintomas e então está com sintomas. Então, o que difere eu ter ou não ter? Né? Então, é muito comum eu pegar no consultório pacientes lá que estão com uma meia-idade, vamos lá, 50 anos de idade, 60 anos de idade, com dores. E aí eu falo assim para elas: olha, eu preciso que você fortaleça a tua musculatura. Mas, doutor, eu não consigo nem... Não. Tenho dor. Justamente. E aí eu falo, poxa... É verdade. Como é que eu vou tentar fortalecer a musculatura dela com exercício, sendo que ela não consegue nem abaixar para amarrar o tênis? E aí nós vamos pensar. Vamos pensar o que nós vamos fazer com você. Então vamos medicar. Vamos medicar para melhorar o quadro da sua dor. Só que eu vou tratar a tua causa. De novo eu. Então vamos pedir alguns exames de imagem, laboratorial. E vamos entender. Vamos entender. Olha, veio teus exames. Doutor, mas eu continuo com dor. Aí o teu exame vem lá, Valéria, com uma deficiência de vitamina D. Um exemplo. Poxa, o que tem a vitamina D? A relação com o músculo? Total. A vitamina D hoje é considerada por alguns cientistas, alguns pesquisadores, e tem artigos mostrando isso pra gente, que ele é hoje um modulador hormonal. Sim. E ele sendo um modulador hormonal, quer dizer que ele não tem uma única função como se pensava antigamente. Antigamente nós pensávamos que a vitamina D era essencial apenas para a formação do cálcio, para a prevenção da osteoporose. Hoje não. Hoje ele trabalha tanto o sistema músculo-esquelético, como nós estamos dizendo agora aqui, mas ele também trabalha na prevenção de doenças cardíacas. Ele também trabalha na prevenção de fraturas por estresse. Ele também trabalha no sistema, nosso eixo hormonal. Ele também é uma chave de ignição para alguns hormônios principais do nosso organismo que nos dão o bem-estar, como a testosterona. Então, veja bem, um único exame que a gente possa pedir, a gente pode fazer total diferença na vida do paciente. E aí é o slogan que nós temos que carregar para nossos profissionais de saúde. Nós estamos lá para melhorar a qualidade de vida. Eu não estou lá para tratar a dor do paciente. Acho que é por aí que nós temos que continuar pensando. É muito simples, né? Falar só da dor, né? É muito pequeno, né? Porque é muito maior do que só a dor. A dor é muito subjetiva, né, Valéria? Às vezes você pode ter uma intensidade de dor numa escala visual análoga que a gente utiliza para mensurar isso, dor de 10. E eu, dor de 4. Mas a minha dor de 4, ela tá muito mais intensa do que a dor de 10. Então, é subjetividade. A dor, ela não consegue ter uma palpação, não é palpável a dor, né? Então, essa integração que o médico tem que começar a ter é o que faz o grande diferencial hoje na vida das pessoas.
Com certeza. O doutor já entrou até num assunto que eu tenho aqui mais para frente um pouco, que seria a relação, né, dos hormônios com a saúde dos ossos, a saúde óssea. Né, que também a vitamina D, sem a vitamina D, a gente não tem osso de qualidade, né? Não tem, né? A gente sabe que a vitamina D é metabolizada no fígado, né? Ela tem uma duração curta, depende de outros hormônios, como prato-hormônio, etc. Só que ela é essencial, né? Ela é essencial porque é ela que vai ter uma pitadinha ali para você ter armazenamento do cálcio no osso. Então, nós falamos lá de algumas situações, mas ela previne osteoporose, ela atua na sarcopenia, né? Então, a vitamina D hoje eu acho que é a minha grande vedete, né? Acho que todos os pacientes que estavam passando comigo lá vão sair com a vitamina D. E eu tenho experiência própria, sabe, Valéria? Esse tempo atrás, de muita insistência, eu peço tanto exame para os pacientes, minha esposa falou assim, você vai fazer os seus. Eu falei, não vou, vai fazer os seus. Já marquei amanhã cedo, o laboratório vai vir aqui e você vai fazer. E eu fiz. A minha vitamina D estava lá, 20 e pouquinho, não lembro. Ela mesmo, já, como ela conhece o marido que tem, falou assim, nós vamos fazer a vitamina D em você injetável agora. Eu falei, não vou, vai. E assim, parecia... Como boa farmacêutica casada com o médico, né? Porque o médico, né, geralmente é o último a ser cuidado, né? Ele cuida de todo mundo, menos dele próprio, né? Ela pega um pouco no meu pé nesse quesito, né? E aí, ela fez a vitamina D numa quinta-feira, à noite. Eu acordei no outro dia e falei assim, nossa, Bia, parece que eu tô bem hoje. Eu falei, acho que é placebo esse negócio aqui, viu? Mas aí eu vi que no decorrer dos dias eu comecei a dormir melhor, eu tenho mais disposição, mais vitalidade para fazer meu dia a dia. Falei, pô, esse negócio realmente não é só na literatura, funcionou em mim, né? E tenho vários pacientes, né? Às vezes a gente chega lá um paciente com uma fratura por estresse no pé, que é uma fratura causada por um estresse mecânico. E aí eu comecei a usar a vitamina D desses pacientes. Todos eram baixas. Todos. E aí eu acabava fazendo a reposição da vitamina D desses pacientes. Eles voltavam depois de 2, 3 semanas. Falaram, doutor, melhorei muito da dor do meu pé. E o melhor, melhorei o meu dia a dia. Falei, beleza. É isso que eu precisava ouvir. Então não é só comigo isso não. É com muita gente que acontece isso. Explica um pouquinho mais. O que é essa fratura por estresse? Por estresse? Então vamos lá. A fratura por estresse é uma sobrecarga mecânica na estrutura óssea, né? O qual o paciente começa a ter uma dor importante para executar as atividades que habitualmente que executava e não conseguem mais. Então vamos pegar você que gosta de correr, começou a correr. Nossa, com dor no meu pé. Ali incha um pouquinho, você palpa o lugar do pé ali, fala que tá com dor, sente incômodo, não corre nada, tudo bem. Começa a correr, não começa mais a ter aquele ritmo que você tinha, não tem mais aquela duração da intensidade que você conseguia fazer antes e para de fazer atividade por conta dessa dor. Vai na ortopedista, a gente examina, suspeita de algum processo inflamatório no local. Raio-X normalmente vem normal, a não ser que tenha uma duração muito longa dos sintomas, mas inicialmente o raio-X vem normal. E a gente acaba pedindo uma ressonância, vamos pensar. Ele vai vir uma lesão óssea, sem a fratura completa de separaçãozinha dos ossos, sem a quebra das bordinhas, que nós chamamos de cortical, mas ele apresenta uma imagem bem esbranquiçada dentro do osso, chamada de edema ósseo ou edema contusional. Ou ainda às vezes vem como microfratura na parte do osso. É o mesmo que fissura? Não. É quase isso, Valéria, mas é microscópico, vamos pensar assim, né? A fissura é quando você tem uma lesãozinha da cortical do osso. Então imagina que meu dedo, ele esteja aqui, ele machuca aqui um pontinho, uma lasquinha. Isso nós chamamos a fissura óssea ou uma fratura incompleta, tá. Né? É diferente, então, da Isso, é aquele assim, ó, quebrou, mas não separou. Nós chamamos de fratura incompleta. Quebrou e separou. Chamamos de fratura completa. Entendi. E esse não. A gente não consegue ver nada na imagem radiológica do raio-X. E a gente nem quer lançar a mão justamente de um exame um pouquinho melhor para a gente ver a estrutura interna do osso. E aí, normalmente, vem essas lesões. Fratura por estresse, que é muito comum. E aí começa um tratamento. Começa o tratamento. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender como é que está o cálcio do paciente, como é que está a vitamina D do paciente, porque se tiver baixa, nós temos que repor essa situação para ajudar o organismo a fazer o seu papel e retira um pouco da carga do apoio, né? Uma vez pensando nisso no pé, mas a fratura de estresse
pode estar em qualquer lugar. Normalmente acontece isso nos pés. Normalmente nos pés. E a gente tira um pouquinho da carga do apoio, né? Para aliviar um pouco da tensão. Então usa uma botinha ortopédica chamada RoboFoot, uma órtese. Usa alguns pacientes, dependendo da intensidade dessa fratura por estresse, usa lá um dispositivo de marcha, como um andador, como uma muleta, por um tempo programado, fisioterapia, e aí retorna à atividade física aos poucos. E isso é uma lesão por esforço? Por esforço, por impacto, né? Tem a ver com o peso ou não? Só pelo... O peso. Vamos pegar uma pessoa que está acima daquele peso ideal, né? E do nada começa a fazer uma atividade esportiva de corrida. Vamos pegar o exemplo novamente da corrida. Com certeza, esse indivíduo ele tem uma propensão muito maior de não só ter uma lesão esportiva do tipo fratura por estresse, mas também como outros tipos de lesões, como tendinites, entorse de joelho, lesões ligamentares, né? Então, a atividade física ela é muito importante, só que temos que dosar a intensidade e saber para quem nós estamos passando aquele tipo de atividade, né? Mas ela é causada normalmente em corredores, jogadores de futebol, né? Atividades que realmente desempenham impacto. CrossFit, né? Hoje tem a modalidade do CrossFit como uma alternativa muito interessante para quem não gosta de muita monotonia, mas ele causa também acho que tudo demasiado pode causar a fratura por estresse. Então, atividades relacionadas ao impacto. É verdade que CrossFit é o exercício ou atividade que mais dá lesão e problema? Eu não diria que é o mais. A gente tem uma demanda também, mas a gente, quase na mesma proporção, tem o futebol. Acho que o futebol ainda supera qualquer outra modalidade esportiva que possa causar lesões. O que a gente vê muitas vezes é uma sobrecarga da atividade que a pessoa faz no CrossFit, né? Porque o CrossFit ou qualquer outro tipo de esporte que faz exercício de resistência, ele tem internamente tem uma busca por uma performance melhor, né? Você tentar ganhar de você mesmo muitas vezes. Hoje eu fui lá e consegui fazer tal coisa, mas amanhã eu vou chegar naquele outro lugar. Então você, naquela busca incessante de você conseguir uma performance de alto rendimento, você pode, em certo ponto, passar da dose, né? E é tudo isso, na nossa vida é isso, né? Eu acho que o que se passa daquilo que é o limite de cada um, você está muito mais próximo de uma linha de lesão do que de um benefício de vida. Acho que é por aí. A gente estava falando e a gente acabou divagando um pouco, né, no assunto, mas eu queria voltar aqui para a gente entender como funciona o equilíbrio hormonal com relação à saúde dos ossos. Legal, Valéria. Eu acho que isso aí está muito em evidência hoje, tá? Sim. E eu acho que daí que vem a ortopedia um pouquinho chamada integrativa, né? A gente tentar buscar algumas situações que nosso corpo precisa. Então, só para a gente poder entrar nesse assunto, acho que um conceito bem básico, né? Eu acho que um dos hormônios principais que regulam essa situação no nosso organismo, tanto do homem quanto da mulher, acaba sendo aquele hormônio que nos produz combustível suficiente para que nós possamos exercer nossa função do dia a dia. E eu gosto muito de falar sobre um pouco da testosterona, né? A testosterona, como ela é muito conhecida, acho que todo mundo se fala, olha, testosterona, eu sei o que é isso aí, é aquele hormônio, é aquele negócio que eles tomam lá na academia para ficar grandão, né? Mais ou menos por aí. Então, só para ter uma ideia, nós, homens, produzimos um pouco mais do que as mulheres, né? Ele é um hormônio chamado androgênico, né? Que dão características masculinas. Então, a gente produz em torno de 10 vezes do que a mulher. Então, atualmente, em média, 10 miligramas, 10 nanogramas de testosterona por dia. A mulher, um pouco menos, produz 1. Por isso que vocês têm a característica feminina. Só que ao passar dos anos, isso a partir dos 35 aproximado também na mulher, você tem uma decadência desse hormônio. E quando você tem decadência desse hormônio, teu combustível vai caindo. E quando vai caindo teu combustível, teu carro está entrando na reserva. E aí você vai fazer um andar com o seu carro para passear e pega uma subida. E a gasolina está acabando. O que vai acontecer? Ele vai trepidar na subida. O homem acontece isso um pouquinho mais tarde, acima dos 40. Então, resumindo, a mulher a partir de 35 começa a ter uma queda dessa situação.
o homem acima dos 40, mas quando a mulher chega por volta dos 45 e o homem chega próximo dos 50, nós temos uma perda de produção em torno de 50% desse hormônio. E aí é a fase onde a gente está mais produtivo do dia a dia, seja financeiramente, seja esportivamente, seja sua vida social, você quer desfrutar daquele momento, e aí você escuta vários amigos nossos, e cada um de vocês tem um amigo desse, fala assim, não tô com ânimo para fazer nada hoje. Vamos pra academia comigo? Vamos. Não tô afim, não tô legal. Vamos tomar uma cervejinha no barzinho? Não quero. Desanimada, sem vontade de fazer nada. Uma queixa também acaba sendo o libido. A mulher diminui, o homem diminui, natural isso. E aí a gente vai pensar numa situação dessa no seguinte sentido. Eu preciso, lembra aquela pacientinha que eu falei para fazer academia? Mas ela falou, como? Se eu não der combustível para esse paciente andar, ele não vai sair do lugar. Então, em algumas situações, a gente acaba dosando, inclusive, esse hormônio e avalia a possibilidade da gente implementar aquilo que o nosso organismo não está produzindo mais. Então, quando a gente faz a reposição hormonal dentro dos parâmetros fisiológicos, ou seja, aqueles parâmetros que nós necessitamos, a gente só traz benefício. Quando nós utilizamos desse hormônio com o intuito acima do fisiológico, eu estou te trazendo um pouco mais de problemas para você e não de soluções. Então a gente sabe que é uma faca de dois gumes, mas ninguém vai passar nada de tipo de reposição hormonal. Eu estou falando só da testosterona, mas tem vários outros que a gente pode acabar repondo. Sim. Que vai prejudicar. Então precisa ser feita uma avaliação clínica, e é importante isso, um exame laboratorial para entendimento dos assuntos, para ver se as queixas batem com os exames, para que nós possamos dar combustível suficiente para que você possa desempenhar aquela função. E as coisas acontecem. É que a testosterona, o doutor está falando só no caso dela, porque ela é esse combustível que faz a pessoa ter mais vontade de viver, né? Justamente, é o hormônio da vida, né? O hormônio da vida. A baixa para as mulheres dos hormônios femininos também causa desequilibram a mesma situação, tudo, né? Então a mulher é um pouco mais complicado, vamos pensar assim, né? O homem tem o estrogênio, o homem também tem a progesterona, em doses muito mais baixas. Só que as mulheres têm essas doses de alta e baixa no mês, né? E quando para de produzir isso, então, depois, quando chega na parte do climatério, ali, o período que você cede a menopausa, a gente sabe que vai ter uma reabsorção muito grande de cálcio, vai perder massa muscular, que começa a atingir a sarcopenia. Isso tudo vai causar problemas de ordens musculoesqueléticas. É o famoso bola de neve. Bola de neve. E aí... Uma coisa vai levando a outra. Nos últimos 6, 7 meses aí, a gente tem pego esses pacientes, a gente tem avaliado a condição da gente poder fazer essa reposição. E quando nós repomos essa situação que o nosso organismo deixa de produzir, o paciente parece que vem no consultório depois de um tempo e fala, doutor, restabelecemos a qualidade de vida. Hoje eu faço algumas coisas que eu não fazia antes. Não é minha área. Mas você volta a falar para mim, doutor, você salvou meu casamento. Você melhorou o meu dia a dia, meu humor, a minha vida conjugal melhorou. Eu tenho um ânimo para fazer as coisas. Meu corpo mudou. Até o ânimo para brincar com os filhos, para sair, chutar uma bola, para andar de bicicleta. Eu vou confessar para você, Valéria. Eu acho que todos os pacientes que talvez estejam me escutando, eu já falei sobre isso. A minha avó, você me conhece, né? Tá com 93 anos, até hoje eu postei um negocinho no Instagram dela. No meu Instagram. Exemplo. E aí, esse tempo atrás, nós estávamos lá em casa, né? Na casa dela lá. Poxa, viu uma dificuldade da avó de 93 anos levantar da cadeira. Eu falei, tá errado, não é possível. A avó andava toda hora, subia e descia. Falei, vó, vamos lá embaixo. Ela mora no apartamento. Tem 20 lances de escada. Eu falei, vó, vamos descer um pouquinho lá embaixo. A avó tem dor nas pernas. A avó não consegue subir e descer essas escadas mais. Chamei a família, falei, vou fazer um negócio com a minha avó. Dosamos os exames dela, vimos que tinha uma baixa lá desse hormônio da felicidade e a gente fez reposição a ela. Passou 3 semanas, ela me liga,
tudo bem, vó? Fernando do céu, o que você fez com a vó? Eu falei, o que eu fiz, vó? Eu já subi essa escada 2, 3 vezes hoje, já dei volta em 20, 30 dançar. minutos. Aí passou uns 4, 5 dias, eu falei pra minha mãe, vamos já sair pra almoçar? Ah, não vou, filho. A tua avó tá morrendo de dor. Eu falei, caramba, o que deu de errado? 3, 4 dias tava tudo bem. Andei demais. Fui lá ver a avó, sentei com ela, falei, vó, o que aconteceu? Ela falou, vem cá pertinho de mim que eu vou te falar. O chão tava encardido, Fernando. Ai, E eu foi abaixei, desencardido. fiquei de 4 pés ali. E eu fiquei esfregando com uma bucha, uma força. A avó tá morrendo de dor. Eu falei, vó, não é pra tanto, né? Você quase fez ela voar. É, Ela quis e aí, levar. justo. E hoje ela consegue levantar melhor da cama. Ela consegue levantar da cadeira sem nenhum problemas. Ela faz coisa hoje que talvez o meu irmão não faça. Meu irmão tem 3 anos mais velho que eu, 4 anos mais velho que eu. Não faça. Então, de novo, melhorar a qualidade de vida do ser humano. Eu acho que é isso que nós estamos aqui. Se alguém deu alguma coisa de bom nessa vida no nosso organismo, acaba sendo a reposição de substâncias que nós vamos perdendo ao longo do tempo. É envelhecer com saúde. Nós não precisamos chegar no fundo do poço para nós retirarmos o paciente do fundo do poço. Sim. Né? Na farmácia vem muita, maioria mulheres, né, comentando, eu já tô entrando na menopausa, eu não aguento de dor no meu corpo. E a gente fala, mas dosou, fez exame? Ah, não fiz, mas você não pode me passar alguma coisa? A gente fala, o certo é dosar pra ver o que mesmo. né? Mas perfeito, eu acho que não tem como a gente fazer nós fazermos de achômetro mesmo, né? Ah, vai aqui, não, então é isso aqui, tá faltando isso aqui. Igual a gente acaba estudando, não, toma B12 aqui que tá tudo certo, né? Vai ficar muito Toma uma bem. vitamina não sei o que aqui, ó, tá faltando isso aqui. Acho que não é por aí. Não é por aí. Eu acho que nós temos que entender o processo, ver quem é a pessoa, o que precisa pra gente poder fazer reposição. E hoje, para fazer reposição, e não falo somente da testosterona, vários hormônios que a gente produz, a gente repõe muito de maneira de implante, né? A gente faz tudo hoje via implante, que ele melhora a adesão do paciente, né? É um procedimento simples, rápido, fácil de ser feito, mas com cautela e com indicação. Né? E com acompanhamento. E com acompanhamento. Todos os pacientes que fazem a reposição, de uma certa forma, você tem que avaliar desde o histórico pregresso dele, tudo, e a cada 90 dias você precisa fazer os exames para ver como é que está a evolução desse paciente, né? Existe muito bloqueio hoje em falar em testosterona, né? Por quê? Porque se há uma conversa muito grande, e no passado isso, e por culpa do passado, e pelo uso indiscriminado dessa medicação, desse hormônio, se falou muito em câncer de mama, falou-se muito em câncer de ovário, falou-se muito em infarto. Bom, se nós tomarmos a dipirona com uma dose alta, nós vamos ter problemas. Se nós tomarmos qualquer coisa, tomar muito suco de abacaxi, eu vou ter problemas. Depende da dose, né? A farmácia tem aquela máxima, né? Entre o veneno e o... Como é que é? E a cura depende da dose. Depende da dose. Né? Então eu posso usar a dipirona para melhorar bastante, mas eu também, se eu usar uma dose muito excessiva, eu também vou causar mal. A mesma situação. Então, repito, quando a gente faz a dosagem fisiológica, reposição fisiológica dessas substâncias, a gente tem a agregar, a gente tem a melhorar. É que justamente esse olhar individual tem que partir do indivíduo. Sempre. Quando uma pessoa olha para a vizinha e fala assim, o que você está tomando? E acha que o que ela está tomando vai funcionar do mesmo jeito para mim, já errou, começou errando aí. Isso é bacana, Valéria, Né? que a gente da ortopedia pega muito assim, doutor, olha, eu passei sebo de carneiro. Beleza, e aí? Melhorou, doutor? Aí você consulta, O que melhorou foi a massagem. Mas aí você vai lá e conversa com o paciente, você explica tudo, passa a medicação e ele fala, doutor, eu posso continuar passando o sebo de carneiro? Pode, ué. A minha resposta é, pode. O senhor se sente bem? Me sinto, doutor. Eu sinto um alívio. Mantenha o sebo de carneiro, ué. Gente. Por quem sou eu para falar pro rapaz que não vai fazer isso? Hoje eu tive um paciente que falou assim, doutor, mas eu passei sebo de carneiro, mas não é aquele bruto não, viu? Ele é tratado. Beleza. Não sei nem como que é o bruto, nem que é o tratado, mas o senhor tá sentindo bem. Refinado. Isso mesmo, refinado. Mantém o uso dele que vai fazer bem.
Mas é aquilo que você falou, Valéria. Eu acho que tem que ser protocolos individualizados, né? Não tem receita de bolo para isso. Na reposição, eu posso repor um comprimido para um, 2 comprimidos para outro, nenhum para o outro, que não precisa. Sim. Mas a gente tem que fazer um tratamento individualizado. E hoje, com essa terapia, você pode repor desde testosterona, progesterona, estradiol, tadalafila, que é o Viagra, né? Não com cuidado sexual, porque essa não é a ideia nossa aqui, mas para melhorar o metabolismo muscular. Existe um aminoácido chamado NADH, que ele melhora a parte lá do ATP, lá do ciclo de Krebs. Então, hoje está sendo estudado demais esse tipo de aminoácido para memória, melhora da concentração, melhora da oxigenação do cérebro, e isso ajuda. Os pacientes têm relatado bastante resposta positiva frente ao uso dele. Então, hoje acho que a medicina ela abriu muito, né? Ela abriu muito, e o profissional que não abre os olhos para isso hoje, ele está fardado talvez ao insucesso ou a críticas a quem faz sem conhecimento do que é o assunto. Eu acho que é isso aí. E a ficar sem os seus pacientes, né? Porque os pacientes vão acabar sim, migrando, né? Para aquele que... Procurar um que dá uma qualidade de vida melhor, né? Ouvindo o doutor comentar sobre isso, né? Porque geralmente o ortopedista a gente vai procurar quando a gente tem dor, né? A Valéria mesmo comentou aí, né? Do mesmo modo que a gente procura o ginecologista, né? O cardiologista, né? Pensando nessa forma, qual seria uma idade conveniente, né? Correta, para não aguardar a dor, para a gente procurar um cuidado dessa forma? Eu acho que também não tem muita receita de bolo, né? A gente precisa entender que, assim como nós vamos no cardiologista, fala assim, não estou sentindo nada, mas eu vou fazer na cardiologista um check-up. É raro a gente pegar na ortopedia alguém assim. Acho que nunca chegou para nós e falou assim, eu vi o doutor vindo um check-up ortopédico. Fiquei imaginando, pensando. Não acontece, né? O que seria um check-up ortopédico? Uma ressonância do corpo inteiro, talvez? Né? Mas acho que o check-up ortopédico ele é importante, principalmente nas mulheres, com uma idade onde começa o climatério, acho que acima dos 40 anos de idade, é importante. Principalmente na avaliação da sarcopenia, que é perda de massa muscular, da osteoporose, que é perda da massa óssea, porque a gente acaba esquecendo de fazer uma densitometria óssea, né? Sim. Eu acho que deveria ter algum mês do ano de alguma cor para ir para isso, né? Nós temos novembro rosa, azul, outubro rosa, setembro amarelo. Tem tudo corzinha. A ortopedia não tem nenhuma cor dessa, não. Eu vou pensar em fazer alguma cor dessa daí, referente disso daí, né? Porque acaba deixando de fazer. Hoje, a gente só vai acabar pedindo uma densitometria. Foi ter uma discussão bacana que nós tivemos numa reunião recente na clínica. Poxa, eu falei assim, quantos pacientes vêm com fratura ali, com 50 anos de idade, com uma fratura de punho? É normal quebrar o punho? Não é normal quebrar o punho. Se quebrou, ou a intensidade do trauma foi muito grande, ou houve uma deficiência óssea. Mas o ortopedista acaba esquecendo disso, infelizmente. Ele esquece disso porque ele foca no tratar a fratura. Só que se eu não fizer nada para essa moça, vou chamar de moça, 50 anos de idade, que bom, né? Se não fizer nada para isso, ela vai cair em breve e vai quebrar o outro lado, ou vai quebrar esse lado de novo. Então, a medicina, ela é curativa, mas também deve ser preventiva. Não é incomum a gente pegar pessoas mais idosas, lá com 50, 80 anos, com dor na coluna, e aí nós vamos fazer um exame de raio-x, a gente vê lá o chamado acunhamento de vértebra, que é um sinal, sem nenhum tipo de trauma, história de trauma, de fratura por insuficiência óssea vertebral. Então, o que deve estar faltando nessa senhora? Está faltando o osso para ela. E isso é uma fonte de dor de novo. Então, acho que a partir dos 40 anos de idade, a mulher, não existe uma regra, ou quando pensar em ter alguns sintomas, né? Acho que isso nós temos que focar. E isso que o doutor está falando tem a ver com a ingestão de vitaminas e minerais para levar essa saúde óssea, né? O que é mais importante? Porque a gente cresce só ouvindo falar do cálcio. Só. Né? Mas não as pessoas só falam de repor o cálcio, né? Acha que osso é só cálcio. Só cálcio. Não, o osso não é só cálcio. Eu brinco às vezes, os pacientes falam assim, eu sabia que o osso também ele é maleável? Como, doutor? Não, ele tem uma elasticidade. Quando ele extrapola essa elasticidade, vem a fratura.
Mas o osso... E ainda bem, né? Porque senão a gente ia viver quebrado, né? Com certeza. Os ossos de vidro seriam... Ossos de vidro é uma deficiência metabólica, né? Congênita, genética, que você tem atrás repercussões. Então, qualquer batidinha, o paciente tem fraturas, né? E a expectativa de vida acaba sendo muito baixa. Mas voltando à pergunta tua, Valéria, realmente o osso não é feito só de cálcio. Ele tem sais minerais também. E essa reposição hoje, cada vez mais, eu acho que ela deve ser realizada. Quais seriam esses nutrientes essenciais? Magnésio, zinco. Hoje tem muito estudo falando sobre a coenzima Q10. O magnésio. Então, o citrato malato. Então, são situações hoje que nós temos que pensar sempre em fazer reposição. Mas lembro, quando necessária, né? Não dá pra gente fazer uma reposição sem eu saber o que está acontecendo com o meu organismo. Sim. Então, vitamina D, como nós falamos agora há pouco também. Então você está tomando vitamina D? Igual você disse. A vizinha está tomando, eu vou tomar também, porque eu acho que é muito bom. Quando você está tomando? Tá tomando um X de dose por semana ou por dia. Eu vou tomar isso também. Só que o excesso também pode me causar mal. Exatamente. Né? No caso da vitamina D, você pode fazer uma toxicidade. O paciente pode ter mal-estar, diarreia, vômitos, dor abdominal. Então, nós não podemos colocar tudo num potinho e acabar falando, não, se você tá fazendo bem para você isso, eu também vou fazer bem para mim. Eu vou tomar. Eu acho que uma terapia tem que ser individualizada. Por isso que tem a ver com a pergunta que a Ju acabou de falar, né? De fazer, que é quando que a gente procura, né? Pode ser quando você sente a necessidade de fazer uma suplementação, né? Se é que tô um pouco mais fraco, não tô conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes, eu acordo mais cansado. Já é um sinal que o teu organismo tá precisando de alguma coisa, né? A gente ouve muitas pessoas falar sobre esse cansaço e sobre, não tem massa muscular, que tá relacionado também, não tem força. Não tem força. Se não tem músculo, não vai ter força. Isso, e se não tem o combustível para produzir a musculatura, como é que a gente vai crescer? Exatamente. Então, de novo, o combustível, né? Esse combustível pode ser N coisas. Nós temos que identificar o fator e devolver esse combustível. Outra analogia que eu faço bastante no consultório, você tem uma Ferrari. E só que você tá sem gasolina. Você não vai para lugar nenhum. E eu brinco lá, o tanque cheio, o tanque vazio. O teu exame deu isso aqui nessa substância. Tá aqui, Vai, vamos falar da vitamina D. 20 da vitamina D. Tá, abaixo de 20 é chamado de insuficiência. Só que o limite de toxicidade dela é 100. Alguns estudam até 140. Tá, então de 20 para 100, eu tenho um gap muito grande. É impossível uma pessoa ter 20 de vitamina D e eu ter 80 e ter a mesma disposição, os mesmos benefícios. Então, traduzindo isso por um tanque de carro, quem está com 20 está na reserva. Quem está com 80, 90, o tanque está cheio. Sim. Vamos para a praia saindo aqui de Londrina ou de Arapongas? Vamos. Chegar até lá. Quem chega? E eu vou chegar no ar-condicionado. Você pode até chegar colocando o carro no ponto morto, pedindo carona, entrando num ônibus, qualquer coisa. Mas vai chegar muito mais cansado do que eu. Então, é esses parâmetros de evolução que a gente tem que olhar dentro dos próprios exames para saber se tem uma deficiência ou não. Não dá para a gente poder colocar e falar, não, tá normal no valor de referência, sendo que o valor de referência ele é muito distante. De novo, eu não preciso fazer o paciente chegar ao fundo do poço para que eu possa tirá-lo do fundo do poço. Eu posso tirar ele e fazer com que ele nem chegue ao fundo do poço. Se ele está caminhando para o fundo do poço, vamos sinalizar ele para o lugar certo para ele não cair lá dentro. Exatamente. Doutor, eu vou pedir uma pausa aqui e aproveitar, mandar um beijo pro pessoal que está nos assistindo da Pharma Shop, que é quem nos acompanha e quem viabiliza esse projeto para a gente levar mais informação sobre saúde. Né? Hoje eu estou aqui com as representantes da Pharma Shop e eu agradeço de coração, né, todo o apoio de toda a nossa equipe lá para levar essa informação, fazer chegar, né, a mais pessoas e contando com a confiança e o excelente trabalho que a equipe lá, que a Pharma Shop ama ajudar você a cuidar da sua saúde. E é o que a gente espera também, levando as informações que estão sendo compartilhadas aqui com tanta maestria pelo doutor. Imagina. Doutor, então, como você integra a terapia ortopédica
com as considerações dos fatores hormonais e nutricionais no seu tratamento? Eu acho que é um conjunto. Acho que até debatemos um pouco já sobre isso aqui de maneira indireta, né? Exato. Não eu queria falar assim, tipo, protocolo. Né? Como que eu uso o meu protocolo? O doutor falou também que fazendo pedindo os exames, mas isso. aí como que eu... Como é que vamos chegar? Vamos fazer. O paciente chegou cru para mim lá com as queixas de dor. Então vamos lá. Vamos supor que a Ju chegou no consultório com essas queixas assim. A Dá tá pensando, eu tô com isso. Acho que eu vou ter que ir lá fazer alguma coisa. Mas enfim. Já tá aproveitando semana a consulta. Que vem eu apareço. A Ju chega lá para nós e fala assim: doutor, olha, eu vim aqui porque eu tô com dor. Dor aonde, Ju? Tô com dor. Dor não tem, dói aqui meu ombro. E é isso que eu ficava mais triste. Só pegando um ganchinho rapidamente. Aquele paciente chega no consultório e fala: doutor, eu tô com dor no ombro. Então tá bom, vamos ver. Não, doutor, mas tem mais coisa. Eu tenho dor aqui também. Então tá bom, vamos ver. Doutor, tem mais uma coisinha ainda que eu não falei. Então aquele paciente que você olha assim, muitas vezes já tem um cara de cansaço. Aí você vê, é um paciente que ele está sendo cobrado no trabalho, seja um empresário, seja um funcionário. Tem essa história na clínica do paciente de indisposição. Tem esse paciente que muitas vezes já passaram por outros profissionais, na grande maioria das vezes já fizeram uso de anti-inflamatório, que já fizeram várias sessões de fisioterapia e a resposta sempre é a mesma: não melhorei, doutor. Então, se ele está dando a dica para você que alguma coisa está acontecendo de errado com ele. Claro que você vai examinar o doente, o paciente, melhor dizendo. Claro que você vai buscar mais informações nas histórias e aí você vai checar alguns exames laboratoriais. Uma vez chegou os exames laboratoriais, identificado, vamos pegar exemplo de novo, para a gente não ficar com muitos hormônios aqui, senão a gente vai ficar uma salada mista. Uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de vitamina D. O que nós vamos fazer? Bom, se eu quero que faça um underground muito rápido dessa medicação, vamos fazer medicação injetável para você subir a vitamina D. Vamos fazer uma medicação injetável de vitamina B12 e posteriormente vamos fazer uma manutenção disso com suplementação oral. Seja de B12, vitamina D, K2, K7, magnésio, zinco, selênio, tá. Mas está faltando também alguns hormônios aí em você. A gente hoje, para falar hoje dos hormônios de testosterona, a gente tem praticamente 3 maneiras de a gente poder repor, né? Você tem a injetável, você tem a farmácia de manipulação tópica em gel e também tem a farmácia de manipulação hoje com pellets, que são os implantes. Existe uma diferença entre um e outro? Existe, né? Então sabemos que mulher pouco se utiliza a medicação injetável, porque você faz muito pico da droga. Então, quando você faz muito pico da droga, você causa mais efeitos colaterais. Sim. E na testosterona nós temos 3 bases. Nós temos a testosterona base, você tem a cipionato e você tem a decanato. Cada uma delas com uma característica diferente. A primeira, você tem pico lá de 24 horas, com 3 dias no máximo, ela já está degradada. A cipionato, você faz isso injetável, com 6, 7 dias está degradado. E o neocinato, ela faz um pico, mantém-se por 21, 30 dias no máximo, 26 dias aí no máximo, ela cai. Então, você imagina fazer isso no paciente toda semana, ou todo dia, ou todo mês. Então, você vai causar muita oscilação hormonal e aí efeitos colaterais indesejados. Quando é que você utiliza essa medicação? Quando a gente dosa os exames e o paciente apresenta uma proteína ligadora da testosterona chamada SHBG, onde esse HBG está muito alto. O que é isso? Isso é simples a gente entender. São os táxis do nosso organismo. A testosterona não pode ficar 100% livre, senão todo mundo aqui ia ficar maluco. Apenas 2% dela tem que estar livre no organismo para fazer seus efeitos androgênicos e anabólicos. Pois bem, então essa testosterona que nós produzimos, parcialmente, então ela vai se ligar à proteína, SHBG e albumina. Quando você tem muito alto isso aí, toda a minha testosterona que eu produzo vai se ligar nesses táxis e vão embora, ser armazenadas, e vai deixar muito pouco livre no meu organismo. Então, eu não vou ter esses efeitos. Então, em algumas situações, você usa uma dose baixa de injetável justamente para você saturar esses táxis.
enganá-los. Fala, tá aqui um pouquinho para vocês e o que eu vou repor agora eu quero que fique mais livre. É dessa maneira que a gente pensa. Então você pode dar a opção inicialmente para o paciente com atesto em gel, em creme, que nós temos as vantagens e as desvantagens. As vantagens são, não é um procedimento invasivo, é um procedimento de fácil aplicação, mas depende muito da adesão do paciente. O paciente tem uma rotina de todos os dias, passar, esperar a disciplina. E sabemos que em torno de 15% a 20% das pessoas não têm absorção ideal. Seja por característica da própria pele ou da cor da pele, que também pode influenciar. E nós temos a desvantagem também de transferência de testosterona, né? Você é sabido que a gente passou, corre lavar. Para que você pegar uma criança, você vai passar testosterona para a criança, tá na sua mão, né? Se passar no rosto, vai começar a querer nascer pelinhos no rosto, né? Então tem essas peculiaridades, mas é muito prática em relação ao seu uso. E o uso mais difundido hoje, que é o mais fácil, vamos pensar assim, mas tem a sua desvantagem, que são os implantes hormonais. Então, onde você faz uma pequena incisãozinha na região do glúteo, geralmente, introduz uma cânula e acaba colocando esses pellets de testosterona na dose que você já calculou, já estimou necessário do dia a dia. Depois que você fez isso, dá um pontinho na pele. O paciente tem algumas recomendações de não fazer atividade física intensa por 3 dias. O paciente não tem a necessidade de banho de imersão, piscina por 5 dias. E depois, retira os pontinhos com 14 dias, em torno de 3 a 4 semanas. Começa a absorção desse implante. Vantagem dele é que você tem a duração de 5 a 6 meses. Não precisa tomar. Não depende do paciente mais. Agora só do organismo a se recuperar. Então, dessa forma que a gente tem trabalhado hoje, né? Nessa reposição hormonal, quando indicada, quando prescrita. Sim. A gente tem hoje um CFM muito atuante em uso ilegal dessas drogas. Não precisa ser endocrinologista para você pensar nessa área, mesmo porque nós não estamos fazendo nada além do fisiológico. É colocando o que você precisa de repor, prevenindo a sarcopenia, prevenindo a osteoporose, melhorando a qualidade de vida. E aí você faz uma rotina de exames pós-implante ou até mesmo pós-passagem do gel. Do gel eu faço com 30, 40 dias para ver se a dose está ideal, se a absorção do paciente está ideal, se o modo de usar está ideal. Repito os exames dele, converso com o paciente. Quando a gente fala de implante, a gente protela um pouco mais à frente disso daí. Em torno de 90 dias a gente acaba solicitando novos exames para ver o acompanhamento da evolução. Porque daí nesses exames o doutor, no caso, quer ver o quanto ele aumentou, é isso? Na verdade, Valéria, hoje você não consegue muito uma estimativa depois que você implanta de quanto você conseguiu recuperar pelo exame sanguíneo, tá? O melhor exame é salivar, mas ele é muito pouco disponível hoje, né? Além de ser muito oneroso. Como é que você sabe, então, que está dando resultado? Pelas queixas. A anamnese é fundamental na medicina. Então, aquele paciente antes que era mais prostrado, que era mais indisposto, que não tinha vontade de fazer atividade física, ele começa a ter uma melhora importante desses fatores. Muitos deles voltam, ou muito delas voltam, melhorando o libido, melhorando a vida conjugal. E aí a gente já sabe que o implante está fazendo efeito. Então, é um mar a ser bem gostoso de se navegar, com respostas muito positivas. Traz, além de força, né, muscular, traz um vigor, né? Vigor. E aí a gente tem que desmistificar um pouquinho também, sabe, Valéria? Porque quando a gente fala da testosterona em si, ela não tem um padrão tão acentuado como outras drogas sintéticas do mesmo perfil de ganhar massa muscular. Ela te ganha força muscular e te dá tônus muscular, que é o estado de tensão da musculatura. Então, claro, em doses altas, tudo vai ser prejudicial. Mas quando a gente quer melhorar a capacidade de força muscular, a gente utiliza essas medicações. Tem até um estudo, até ontem minha esposa mandou para mim e falou assim, dá uma olhadinha nesse artigo aqui. Muito bacana. Hoje tem uma relação muito grande de lesões de ligamento cruzado anterior em joelho em atletas que recuperaram após a lesão.
fizeram essa recuperação com o uso de esteroides anabólicos e daqueles que não utilizaram. Ainda o número é muito pequeno deles, mas já foi visto que uma positividade muito grande desses pacientes. Imagina pegar uma paciente, uma idosa, que quebrou o fêmur, se operou o fêmur dela, ela não vai poder andar, não vai poder se locomover. Quanto de massa muscular essa senhora vai perder? E se a gente fizer uma reposição durante o período de tratamento dela? Não dá pra fazer preventivo assim também, porque ninguém vai saber se vai amanhã quebrar ou não. Mas depois que ela fraturou, a gente possa fazer algum tipo de terapia nesse sentido para melhorar a condição física dela. Ela vai começar a andar daqui a 60 dias. Será que vai ter massa muscular para andar? Ela vai ficar mais acamada ainda, né? Então, acho que tudo naquele tempo certo, no momento certo, traz benefício. Doutor, essa questão das articulações, quando a pessoa tem dor nas articulações, quando a pessoa tem... Ai, gente, me fugiu a palavra. Frouxidão. A dor nas articulações. Tem a ver também com Pode a ser. falta, a baixa dos hormônios? Também pode ter relação, Valéria. E tem vários pacientes meus que tinham essas queixas antes. Uma senhora, não tem 3, 4 dias que eu atendi ela, final de semana. Fez um implante, depois de 35 dias, 40 dias ela falou, aquelas dores que eu tinha nas minhas mãos, doutor, sumiram. Eu só tenho uma dor aqui no quadril. Eu falei, isso aí não vou resolver. Isso é o bursite, a gente vai resolver. Não tem nada a ver com a parte. Mas aquelas dores que ela sentiu nas mãos, nos pés, nos dedos, nas articulações, melhoraram. Não quer dizer que tudo também não é o santo milagreiro, né? De novo, avaliação clínica, avaliação física, perfil dos exames laboratoriais, causas de exclusão, de artrite, de artrose. Ninguém vai fazer milagre com medicação alguma. Mas quando bem prescrita, os resultados acabam aparecendo. A ideia é buscar o equilíbrio. O equilíbrio e o fator de causa. Né? A gente volta lá no começo da nossa conversa. O que está causando essa situação dela, né? Buscar equilibrar os hormônios, equilibrar a dieta no sentido de Perfeito. ingesta de nutrientes, né? Ou de suplementar. É bem legal isso aí, porque às vezes o paciente mais jovem acaba procurando por algumas desordens, a gente acaba vendo a deficiência, o hipogonadismo que nós chamamos, né? E aí você vai avaliar, fala, doutor, então agora eu vou ficar sarada. Eu falo, olha, você veio no médico errado. Esse não é o meu perfil. O meu perfil é melhorar a tua qualidade de vida. Se você quer aproveitar dessa situação para você melhorar a tua composição corporal, assim seja e assim deve ser feito. Nutricionista, exercício físico. Eu estou te dando combustível, você faça daquele combustível o quanto você quiser. O meu intuito é melhorar a qualidade de vida. Então, é uma medicina integrativa na situação de que você tem que pensar também na parte multidisciplinar. Sim. Né? Se como é que você está comendo alimentos pró-inflamatórios, o teu corpo vai continuar a ter pró-inflamatório. E os resultados disso é muito bacana, porque os pacientes, quando fazem acompanhamento, quando fazem atividade física, quando fazem a reposição adequada, fisiológica, dentro de um parâmetro pré-estabelecido pela sociedade, o paciente volta depois de 45 dias assim, doutor, eu perdi 4 quilos de massa de gordura e aumentei 5 de músculo. Tá. E a balança? Não vi nada de diferença na balança, doutor. Que ótimo. Você está envelhecendo com saúde. Mas, doutor, a minha blusa já está servindo diferente. Você vê. A minha calça já está melhor. Então, ele acaba perdendo medidas. Composição corporal. Só que você muda a composição corporal. Emagrecer não quer dizer perder peso. É você mudar a sua composição corporal pro bem. É transformar aquela gordurinha que está em excesso para músculo. Voltando um pouquinho no assunto dor que a gente falou, e eu guardei a questão, acho que é uma dúvida até comum de muitas pessoas, porque a gente tem as bolsinhas de gelo e que podem legal. ser usadas quente, né? As térmicas. As bolsinhas térmicas. Qual é o melhor para dor? Quente ou gelado? Valéria, agora você chegou na grande dúvida dos nossos pacientes, né? Eles chegam pra gente, doutor, olha, eu tava com uma dor no ombro. Eu fiz uma carpinagem em casa, eu pintei minha casa
E comecei a ter uma dor no ombro. Nossa, doutor, eu não consigo levantar o braço. Aí, doutor, eu fui na farmácia, passaram medicação e melhorei. Só que me falaram para fazer quente, doutor. Eu pus quente, doutor, não consigo levantar meu braço. Mas o que você fez? Eu fiz umas 3, 4 vezes bolsa de água quente. Então vamos lá. Quando a gente pensa em processo inflamatório, a melhor opção é você esfriar o que está quente. Então, o processo inflamatório nada mais é do que uma reação natural, fisiológica do organismo, onde tem liberação de várias ocitocinas, mediadoras químicas que vão levar à tentativa do processo de cicatrização ou regeneração daquele tecido. Então, faz-se uma abertura grande dos vasos, por isso que incha, dá o sinal de calor, de dor, de limitação de movimento. Quando você tem esses parâmetros, a melhor situação térmica é o gelo. Bastante gelo no local, porque ele está quente. Quando você tem uma dor de desordem muscular, como, por exemplo, um torcicolo, acordei com o pescoço travado. Puxa, minha panturrilha tá dura aqui, ó, tá endurecida. Parece, sei lá, tá esquisito, não consigo andar. Um nó. E tem uns caroços. Ou às vezes na região do ombro, na parte de trás, ali perto do pescoço. Fala assim, nossa, doutor, olha, aperta aqui, ó. Meu esposo foi em casa, apertou meu local. Nossa, doutor, parece que a dor vai até no braço. Isso quer dizer que é um ponto de tensão muscular aumentado. Nós chamamos isso de contratura muscular. E para a gente poder diminuir a contratura muscular, eu preciso fazer com que eu aumente a temperatura do local para favorecer a chegada de mais sangue do local, para tirar um metabólito ali de dentro, que é um subproduto da contração muscular chamada de ácido lático, que esse subproduto ele é extremamente irritativo para as terminações nervosas sensitivas, que por sua vez geram mais contração muscular, que por sua vez geram mais esse ciclo vicioso. Mais dor. Como é que a gente faz? Quente. Porque você vai melhorar o fluxo sanguíneo do local e vai fazer uma lavagem, vamos pensar assim, do fluxo sanguíneo, tirando aquele metabólito. Então, resumindo, processo inflamatório, gelo. Processo de contratura, esses nós, essas tensões musculares, água morna para quente. E aí tem mais uma coisa, nós podemos misturar os dois. A depender do tempo desse processo inflamatório, vamos lá, uma entorse de tornozelo, onde o paciente faz um dia que chegou no consultório com uma dor no tornozelo importante, com inchaço, está fazendo uso inflamatório de maneira correta, só que ele falou, doutor, está muito inchado. Então, após 48 horas a 72 horas do mecanismo de lesão, você pode fazer o que nós chamamos de contraste. Vai pegar um recipiente com água morna para quente, o outro com fria, bem geladinha, e vai pôr 1 minuto o pé na água fria e 3 minutos na água quente. E fazer esse ciclo quente, frio, frio, quente, assim, por 20 minutos. Isso eu vou fazer quando eu coloco o pé dentro do gelo, um fechamento do vaso. Quando eu coloco o pé na água morna para quente, uma abertura do vaso. Então essa repetição vai fazer uma espécie de bomba na circulação e vai favorecer a absorção daquele edema residual que tem ali. Sensacional. Agora não vamos mais ter dúvidas. Muito bom, o gelo quente. O doutor falou agora, nesse momento, explicando sobre a bolsa térmica, sobre a contratura muscular, né? E a rigidez muscular, porque o doutor até fez o movimento. E esses dias eu vi um senhor caminhando, e ele caminhando assim, contraído, assim, né? E aquilo me fez pensar, falei, será que ele tem alguma questão ali? Ou será que ele tá com dor, né? Fiquei imaginando aquela situação, né? Que seria não seria uma contratura aí, seria um enrijecimento mesmo. O enrijecimento muscular, ele acaba sendo realmente uma contratura. Mas o que levou essa contratura, né? Mas fica algo constante, que a pessoa daí até fica deformadinha? Pode até acontecer. Aí são deformidades articulares que podem acontecer, né? Tem algumas situações neurológicas, inclusive, que você tem uma chamada espasticidade, que é uma lesão do sistema nervoso central, onde você tem uma situação de contração permanente. Então, vamos pensar aqui num paciente com sequela de AVC. Acho que todo mundo já viu, né? Aquela posturinha da mãozinha fletida, dobradinha, ou andar com a perna mais
dura. Ele não faz aquilo com voluntariedade. Sim, aquilo é uma contração da musculatura de maneira inconsciente. E ao longo tempo, naquela posição, vai causar deformidade. Então, aquela mãozinha que fica dobradinha, com os dedinhos mais em garras, você pode até tentar esticar essa mão. Você consegue com uma grande dificuldade. Depois que você solta, ela volta na posição. Isso é então a rigidez muscular. Isso é uma rigidez muscular que vai levar por consequência uma rigidez articular. E aí nós chamamos de deformidade. E isso causa dor também? É fonte de dor. Infelizmente, acaba sendo fonte de dor. Principalmente nos primeiros momentos ali, né? Depois acaba tendo deformidade, o corpo vai se adaptando àquela situação. E se não tiver um exagero da amplitude dentro que ele existe, o paciente acaba não tendo dor. Mas se você forçar além daquilo que lhe permite essa rigidez articular da junta, o paciente vai ter dor. Doutor, muito, muito bom esse nosso papo. Assim, clareou a minha mente para vários aspectos. Agora, falando das suas dicas pessoais, eu queria que o doutor contasse para a gente como é o seu cuidado pessoal com a sua saúde. Vamos lá. E cuidado que tem gente aqui de... Então, eu vou falar bem a verdade. Guarda, porque se eu falar verdade, mentira isso é aqui, ela vai começar a dar verdade. risada lá no fundo e eu vou dar risada. Vou passar, ou talvez um pouco de credibilidade que tentei passar, vai tudo por água abaixo. Eu vou separar Conta a isso verdade aí. pra nós. Eu vou separar Como um o doutor pouquinho. se cuida. Então vamos lá. Eu vou falar como eu sou e como deveria ser. Eu acho que melhor, né? Bom, nós médicos, né? Acho que muitos profissionais de saúde também são assim, levamos uma vida um pouquinho corrida, né? Então, em algumas situações a gente não tem muito tempo, né? Noites mal dormidas, muitas vezes, realmente. Eu que faço bastante plantão também. 2, 3 horas da manhã, principalmente no final de semana, acaba tendo acidentes, a gente vai ter que ir para o hospital. Retorna no amanhecer, já dorme, já começa almoçando. À tarde já quer descansar, porque está cansado realmente de sono, noites de sono ruins. E, para falar a verdade, e alimentação. Eu procuro, principalmente na alimentação, Valéria, não fugir muito do trivial durante a semana, né? Eu gosto de evitar um pouquinho de alimentação pró-inflamatória. Seguro bastante durante a semana. Aos das semanas, a gente pisa um pouco fora da linha. E o que eu deveria fazer, se meu personal estiver olhando agora vai dar risada de mim, né? Mas, enfim, eu deveria fazer mais atividade física do que eu faço. Fala o arroba dele aqui que a gente vai marcar ele. Nossa senhora, é a Fox Treinamentos. Eu conheço, hein? Você conhece, né? Mas tem as 3, 4 mensagens dele no celular essa semana. Falou assim, e aí, treinou? Eu finjo que nem vejo, sabe? Não deu Não, tempo. mas eu... Não deu tempo, não Mas sei eu o mandei quê. meus pacientes treinarem. Eu falei assim, não, minha esposa tá Diminui treinando minha por culpa. mim, alguém tá treinando por mim. Mas de verdade, assim, eu deveria levar uma vida um pouquinho mais ativa na parte de exercício físico, né? A gente tenta praticar pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes por semana. Jogo meu futebolzinho de quarta-feira com a minha turminha. Mas não é só isso que deve ser feito, né? Nós deveríamos fazer um pouquinho melhor. Então, o correto seria, pelo menos atividade física 3 vezes na semana, com uma intensidade moderada. Nada para virar Superman ou ultramaratonista. Uma alimentação balanceada, evitando alimentos pró-inflamatórios. Eu brinco que nós deveríamos comer na pizzaria e jantar na churrascaria. Porque nós ingeríamos carboidrato durante o dia e talvez gastaríamos esse carboidrato durante o dia. Sim. E a proteína na carne, na churrascaria, que vai dar uma fonte de sustentação melhor. Para reconstrução. Para ali do reconstrução, músculo, né? justamente. Então, durante o dia, eu tento evitar o almoço, a janta, o carboidrato, uso mais salada, carne, realmente. Claro que tem os dias que vamos pisar fora do balde, mas bebida alcoólica durante o dia, difícil, durante a semana, dificilmente eu acabo fazendo ingestão. Faço uso aos finais de semana, de vez em quando também, quando junto também só com meus primos ali, com a galerinha que está mais próxima. Parte socialmente. Mas acho que o estímulo para todos, né, deve ser atividade física, alimentação saudável. Essa busca tem que ser incessante. Por mais que no corpo nós não goste no início, né? Não gosto. Mas é que a gente falou do equilíbrio e essa parte da alimentação e de fazer durante a semana algo melhor entra nesse equilíbrio, né? Porque a gente é ser humano e a gente gosta também de comer uma coisa gostosa, né? Então, assim, eu costumo dizer,
a gente não pode gostar do que está te fazendo mal. Como o doutor falou, alimentos pró-inflamatórios. Principalmente se você tem uma dor, se você tem algo que já está causando uma inflamação em você, a gente pode procurar fazer escolhas para te desinflamar um pouco, né? Melhorar o seu organismo, porque acho que o organismo mais saudável, ele faz respostas mais saudáveis frente à terapia que você está instituindo. Seja modulação hormonal, seja o anti-inflamatório, né? Então, é uma somatória. É uma somatória. Não faz milagre em nada. Eu acho que são um conjunto de fatores. E não podemos esquecer do sono, né? Eu acho que o sono é um dos elementos cruciais que, infelizmente, o ser humano está deixando de lado, principalmente por uso de telas, né? Quem de nós aqui já não deitou no sofá ou na cama na hora de dormir umas 10h30, 11 horas, ao invés de... Virou de um lado, virou do outro lado, falou, nossa, preciso responder uma mensagem. Vai pegar o celular, nossa, preciso mandar uma mensagem para não sei quem, que amanhã eu preciso não sei o quê. Quando vê, passou uma hora. Justamente, né? E nós médicos, o WhatsApp, infelizmente, veio para facilitar bastante, mas também veio para atrapalhar bem a vida. Porque de madrugada a gente deixa ligado o celular, o paciente pode chamar você a qualquer momento e pronto. Aí você tá meio querendo pegar no sono, já pega a tela e já olha. Não tem só aquela mensagem já para responder, a pessoa já viu que você já viu. E aí você começa a responder algumas situações. Aí daqui a pouco vira do lado, não consegue dormir mais. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. E assim vai. Gente, essa foi uma ótima dica que ele deixou aqui, né? Que ele responde as mensagens aí dos pacientes. Eu tento responder assim. Eu valorizo muito esse médico que atende e que responde as mensagens, viu, gente? Doutor, deixa seu contato, como que as pessoas podem te encontrar? Vamos lá, eu tenho meu Instagram, né? Acho que é uma forma bem peculiar de maneira direta. A gente vai estar te marcando aqui também, mas pode obrigado. falar. @ né, Dr.Fernando.Marques. Atendo na Clínica Cote, na Clínica de Ortopedia e Traumatologia em Arapongas. Também tem o Insta da própria clínica. O telefone de contato da clínica é 3252-2327. Para marcar sua consulta. Isso. Só tem 4 Fernandos lá, mas eu sou o Fernando Marques. Fernando Marques, só tem um. Só tem um. Basicamente é ali que eu atendo, na clínica. Faço plantões, mas aí fica um pouquinho mais diferente a situação. Mas o local de atendimento meu é basicamente na Clínica Cote. Muito bom. Gente, eu adorei. Não sei vocês, mas nossa, para mim foi enriquecedor. Muito bom. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio esclarecedor, que foi sobre ortopedia e a importância de uma abordagem integrativa na saúde óssea. Vocês querem fazer alguma consideração, as meninas? Acho que foi assim um conhecimento, né? E para quem acompanha a gente, é muito importante às vezes estar compartilhando, né? Às vezes nos seus grupos aí de WhatsApp, porque é um conhecimento bacana que a gente pode estar levando para pessoas que a gente queira cuidar, que a gente ame, né? Para fazer a diferença para todos. Alguém com certeza está precisando ouvir. Sobre dor. E os nossos clientes também, né? Que vão lá na farmácia todo dia com alguma queixa, a gente já vai saber como ajudar. É isso aí. Bom. Doutor, tem mais alguma? Não, só agradecer, né, Valéria? Obrigado pelo espaço. Eu acho que há quase um mês atrás, quando você me convidou para estar aqui, até eu falei, poxa, muito gratificante ser lembrado para o profissional que você é, pela Farmashop, né? O qual a gente tem um carinho muito grande. A gente não é só a empresa, mas é a família da empresa, né? Que se tornou a gente. A gente é mais do que um usuário do produto Farmashop. Nós somos amigos, tem um ciclo familiar. O Erickson, seu esposo, a gente passou alguns anos lá em Prudente, passamos alguns perrengues juntos, já fizemos alguns churrascos juntos. Eu acho que só tem que agradecer pela lembrança do nosso trabalho e estar podendo compartilhar as informações que, de uma certa maneira ou outra, podemos ajudar alguém, como as meninas falaram. Mais uma vez, só agradecer ao espaço e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Eu que tenho, né, muito a agradecer, porque a gente sabe que a agenda é corrida, né? Doutor, antes de vir para cá, ainda atendeu os seus pacientes hoje, né? Não é fácil
ajustar a agenda para fazer algo fora as consultas, né? Quando se trata de um médico que está aí o tempo todo atendendo, inclusive as urgências e emergências do pessoal, né? Mas é de coração que eu agradeço a sua presença aqui Obrigado, hoje, Valéria. o carinho, além da amizade, como eu falei no começo, né, te admiro pelo baita profissional que você é e por todo o seu esforço, né, nessa sua trajetória acadêmica, né, foi professor, então eu acho que isso também dá um peso, porque eu acho que quando o profissional se dispôs a ensinar ali por um período que seja, né, a bagagem que você teve aí nesse tempo também faz toda a diferença na sua clínica hoje, né? Então, agradeço e, mais uma vez, pessoal que está nos ouvindo, siga as nossas mídias, a gente está no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O intuito disso aqui, desse projeto, é levar informação sobre saúde, inspirar você a se cuidar mais, olhar para a sua saúde de maneira individualizada. Como eu falei, a gente ama ajudar as pessoas a cuidarem das suas saúdes e é com muito carinho que a gente está fazendo isso aqui, né? Então, obrigada, pessoal, mais uma vez. Obrigada aos nossos ouvintes e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado, Valéria.